Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer uma resenha, uma análise breve aqui sobre a entrevista do Olavo de Carvalho nos Pingos nos Is. E para começar esse vídeo, para fazer uma introdução aqui, eu devo dizer o quanto eu estou maravilhado, o quanto eu acho sensacional esse momento de transição que o Brasil está vivendo, de nós podermos estar presenciando Olavo de Carvalho nos Pingos nos Is, podemos estar presenciando Bolsonaro na grande mídia, aparecendo no Roda Viva, aparecendo no SBT, aparecendo na Globo. Bolsonaro ligando lá ao vivo no Teleton, indo visitar o Silvio Santos, um presidente de direita fazendo essas coisas. Finalmente a direita voltando a ter o seu brilho aqui no Brasil, que literalmente foi o que acabou com o país. A falta da direita no país deixou o Brasil do jeito que está. Ficamos o tempo todo apenas com um lado, apenas um lado debatendo com ele mesmo, ou seja, todo mundo concorda com todo mundo, e a gente sabe o que acontece quando comunistas ficam no poder, não é mesmo? Então eu fiz algumas anotações da entrevista do Olavo, que teve mais de uma hora, é óbvio que eu não vou comentar sobre tudo. Enumerei alguns pontos aqui que eu acho que vale a pena a gente conversar. Foi perguntado ao Olavo, em um dos trechos do livro dele, O Mínimo que Você Precisa para Não Ser um Idiota, onde ele critica a juventude, onde ele diz que a juventude está perdendo, em outras palavras, obviamente, a sua autenticidade. As pessoas acabam perdendo as suas individualidades porque eles precisam se adequar a alguma coisa. É assim que a juventude fica hoje. Então, os jovens acham que são livres, né, que são eles que comandam as coisas, mas na verdade eles já estão sendo doutrinados desde o começo. A cabeça deles já está sendo moldada. E como a depressão, a solidão é algo muito horrível hoje em dia, ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer morrer sozinho, ninguém deseja passar um aniversário sozinho, as pessoas estão fazendo de tudo, sobretudo os jovens, para poder se enturmar. E isso entra muito bem no meio da política. A esquerda, como tomou conta da maioria das universidades e dos centros educacionais, como por exemplo o Pedro II e as universidades federais. Pedro II é um colégio aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei se tem em outros estados, mas estou dando apenas um exemplo. Esses jovens praticamente têm pensamentos unânimes. A gente vê vídeos na internet onde os alunos fazem uma paródia de um funk, né, que já é algo culturalmente baixo, e eles vêm com aquele papo de que cultura não tem cultura ruim, não tem cultura boa, tudo é cultura. Então, eles colocam o funk como se fosse uma cultura boa a ser consumida por nossos filhos, por nossos parentes menores. E daí você vê crianças de um colégio público, adolescentes, fazendo paródia com o funk, cantando que Karl Marx é tudo de bom. Ah, o Karl Marx é baile de favela e que não sei o quê. O capitalismo está acabando com a galera. Eu tenho certeza que vocês já viram esse vídeo, é um vídeo que fez muito sucesso. Poucas pessoas não devem ter visto, já devem ter visto trechos. Então, é esse tipo de coisa que o Olavo estava criticando. Essa falta de autenticidade que essas pessoas têm. Você vê um jovem deslocado, ele entrando nesse meio educacional, ele para se enturmar, ele vai agir igual aos seus colegas. E vejam bem, meus amigos, isso é algo natural do ser humano que é muito intensificado no socialismo. Você pode perceber que ao longo da sua vida você acabou pegando manias de pessoas que você convive. Então, por isso que é muito importante a doutrinação, principalmente nas crianças, que é uma esponja com um poder de absorção muito maior do que os adultos. Se os adultos já pegam trejeitos e peculiaridades das pessoas que vivem ao redor dele, como, por exemplo, bordões, jargões, modos de falar, imagina uma criança que ainda não tem quase nada na cabeça, ela vai absorver tudo. Quanto maior a doutrinação for, quanto mais cedo ela acontecer, menos autêntico esse jovem vai ser, porque mais ele vai querer se enturmar com seus amigos, com a sua galera. Então é isso que o Olavo de Carvalho questiona, no mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E daí foi perguntado para ele sobre a diferença do debate político entre os Estados Unidos e o Brasil. Não um com o outro, mas deles entre si. Por que o debate nos Estados Unidos parece ser muito mais justo? Por que as eleições nos Estados Unidos são muito mais disputadas? Parece que é algo que ferve muito mais, republicanos contra democratas. E por que no Brasil sempre foi essa palhaçada? Por que sempre tivemos que escolher entre o mesmo lado, entre os mesmos lados da mesma moeda, como diz o Brasil Paralelo? Porque aqui no Brasil nós sempre tivemos apenas um lado. Essa é a resposta simples e óbvia. Lá, querendo ou não, por mais que você tenha emissoras como a CNN, por exemplo, MSNBC,
assim, emissoras ditas majoritariamente de esquerda, você ainda tinha a parcela de direita nos Estados Unidos. Por exemplo, os rádios, eles são majoritariamente controlados pela direita lá nos Estados Unidos. E você ainda tem um canal de TV a cabo muito influente, que parece que é líder de audiência na maior parte das vezes, que é a Fox News, que é um canal quase assim, não vou dizer majoritariamente, mas que dá muito espaço para a direita. Tanto que os esquerdistas aqui no Brasil, mas você vai dar credibilidade para as Fox News, a Fox que não sei o quê. É claro, porque a Fox News boa parte do pensamento dela é de direita, então é óbvio que a esquerda vai fazer o que sabe fazer de melhor, que é desmerecer o seu adversário. Então, o debate político no Brasil sempre foi pobre porque nunca tivemos uma oposição. Todo mundo sempre achou que PSDB era de direita. Olha o nível de alienação a que o brasileiro chegou, achar que o PSDB é um país de direita. E qual que é o motivo pelas pessoas acharem que o PSDB é de direita? É porque o Fernando Henrique fala em privatização. Fala em privatização, mas não fala em abrir o mercado. Em nenhum momento ele fala que não quer mais que as empresas de telefone sejam apenas essas que estejam aqui. Ele em nenhum momento fala que temos que trazer empresas estrangeiras para aumentar a competitividade aqui no Brasil. Em nenhum momento isso é falado. Então, a diferença do debate político aí, enaltecido aí pelo Olavo de Carvalho, é que aqui no Brasil nós nunca tivemos oposição, e nos Estados Unidos sempre teve. Por mais que a maior parte da imprensa, que é a parte que é trazida aqui para o Brasil, né? Porque se a CNN falar alguma coisa, se o New York Times falar alguma coisa, se o Washington Post falar alguma coisa, o G1 vai trazer, a Folha de São Paulo vai trazer, o UOL vai trazer, o UOL e Folha é a mesma merda, né? O Quebrando o Tabu vai trazer, o Catraca Livre vai aparecer e vai colocar a manchete: o mundo está contra Trump. Isso vai acontecer, mas o que está sendo dito nas rádios lá dos Estados Unidos não vai ser dito aqui no Brasil. Então vai se criar aquela bolha, vai se criar aquela impressão de que os Estados Unidos têm uma mídia majoritariamente esquerdista, quando isso não é verdade. Porque aqui no Brasil, sim, a mídia é majoritariamente esquerdista. Hoje nós temos programas como que a gente tem que parabenizar a Jovem Pan por isso, que criou o Pânico, que criou o Morning Show, que criou o Pingos nos Is, que querendo ou não, por mais que tenham a sua parcela esquerdista, está sim dando espaço para a direita. Isso sim é um debate. É você pegar o Felipe Moura Brasil falando sobre o Bolsonaro e você ter o Zé Maria Trindade discordando, por exemplo, do Escola Sem Partido. Os dois estão debatendo e você decide quem está certo, você decide quem usou os melhores argumentos, quem parece ter a razão. Quando que isso aconteceu, por exemplo, num programa do Altas Horas, um programa da Fernanda Lima, Amor e Sexo, que quando um homem abre a boca, ela fala: não, isso aqui não é sua vez de falar, não. Lá no programa da Fátima Bernardes, quando um homem começa a falar, a Kéfera manda praticamente o cara calar a boca. Simplesmente não existia o debate entre esquerda e direita aqui no Brasil. Por isso que virou essa zona, mas as coisas vão mudar. Daí ele falou também, o vídeo vai ficar grande, já percebi isso, não tem como falar pouco quando se trata das opiniões de Olavo de Carvalho, a gente vai puxando vários ganchos. Então ele falou também, foi perguntado sobre aumentar o investimento para determinadas coisas como uma solução de um problema. Por exemplo, os professores estão sendo massacrados nas aulas, estão sendo xingados, a educação está ruim. Qual que é a solução que o brasileiro sempre achou? Aumenta o salário do professor, troca o salário do professor pelo salário do deputado, paga 30 mil para o professor e paga um salário mínimo para o deputado. Essa foi a mentalidade esquerdista encrostada na cabeça do brasileiro, que acha que aumentar o investimento é resolver o problema. Quando você consegue perceber um problema muito simples, por exemplo, entre você trocar o salário de um deputado e o salário de um professor. Quantos deputados você tem? 513 deputados federais, mas quantos deputados estaduais? Sei lá, multiplique isso aí por 20. É óbvio que não é o mesmo número de deputados, acho que são, depende do estado, é 90 em um estado e 50 no outro. Então vamos dobrar aí, vamos colocar em 1.000 deputados, só para a gente tirar uma média aqui. Cada um ganhando a 30 mil, vamos fazer uma conta rápida aqui. 30 mil vezes 1.000, 30 mil vezes 10 dá 300 mil, depois 3 milhões, 30 milhões de reais. Será que 30 milhões de reais é o suficiente para aumentar o salário? Eita porra, caiu o microfone aqui. Será que 30 milhões de reais é o suficiente para dar um salário decente
a todos os professores do mundo, do Brasil, quanto será que os professores ganham no Brasil, somando todos eles? Municipais, estaduais, federais, que não sei o quê, de universidade particular, que já até ganham bem, inclusive. É óbvio que isso não iria funcionar. É um gasto que nós não queremos ter, que poderíamos estar usando com outra coisa. O salário dos deputados, sim, sou completamente a favor. Diminui aí em 70% o salário dos deputados. Já vão estar ganhando o suficiente, já tem auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê. Mas a questão é que não é a solução para a educação do Brasil. Tanto que você pode ver que qual é o argumento da esquerda quando se trata daquela PEC, do teto dos gastos, onde foi congelado aí os investimentos para diversos setores no Brasil, porque nós entendemos que o governo não é capaz de gerir o nosso dinheiro. Então, criou-se uma PEC para se congelar esses gastos. Aí o que a esquerda fala? Vai faltar investimento para a educação. Vai faltar investimento para não sei o quê. Meu amigo, já tem dinheiro investido demais. O problema não é a quantidade do investimento, é a qualidade do investimento, a gerência que está sendo feita. Mesma coisa o professor. Você quer dar um salário de 30 mil reais para o seu professor do seu filho, para ele ficar falando que o Bolsonaro é mau e o Che Guevara é legal? É isso que você quer fazer? Eu não quero fazer isso. Então a solução é você aumentar o salário do professor? Eu acho que o professor deva ganhar bem. Ele ganha mal hoje em dia? Acho que sim. Mas essa é a solução da educação brasileira? É isso que esse é o grande problema da educação brasileira? É óbvio que não. Daí ele falou também foi perguntado sobre a terceirização da sua caridade. Ele não falou dessa forma, sou eu que chamo isso assim. Que é basicamente você não ajudar ao próximo porque você tem aquele pensamento de que você já paga impostos. Então, a função dessa caridade, que deveria ser minha, eu transfiro para o Estado. Então eu vejo um mendigo na rua e em vez de ajudá-lo, eu falo, não, o Estado que tem que vir aqui recolher e colocar ele no abrigo. Sai daqui, mendigo vagabundo. Isso se chama terceirizar a sua ajuda. Segundo o Olavo de Carvalho, é uma coisa que eu discordo dele, humildemente, se ele me permite, mas ele não acha que isso aconteça de fato, que porque o Estado já ajuda, as pessoas percam a vontade de ajudar. Eu acredito que seja isso, mas ele apontou ainda um outro problema que me fugia também, que eu já li a respeito disso no seu material, mas cara, esqueci. Não sei porquê, mas esqueci. Que quando você vai ajudar uma instituição de caridade, o que essa instituição de caridade tem como encargos? Você vai doar R$1.000 para aquela instituição. Vai ser R$1.000 doados para alguém que precisa? Ou desses R$1.000 ele vai tirar a parte da conta de luz, da qual esse estabelecimento, essa instituição de caridade usa, para pagar os funcionários dessas instituições, que muitas vezes não são voluntários aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que tem muito mais voluntários do que o Brasil. Então, além de pagar os funcionários, pagar as contas de luz, pagar os impostos que o governo coloca, porque sim, o governo cobra imposto de tudo. Então, uma parte do dinheiro que sai do seu bolso para ir para alguém necessitado, na verdade, uma boa parte desse dinheiro está indo para o Estado. Então, qual que é o maior problema de você terceirizar a sua caridade? Ah, dá aí para essa instituição, dá aí para esse governo aí, e ele faz o trabalho por mim. É porque... Vontade de espirrar. Vamos lá, voltando. Por que é um problema você terceirizar a sua caridade? Porque parte do dinheiro que você pega não vai ser usado exatamente para a caridade. Em vez de você chegar lá e ajudar alguém, eu estou dando R$1.000 aqui porque essas pessoas precisam de remédio. Vá lá e você compra o remédio e dá. Olha só, estou vindo aqui fazendo uma doação de remédios. Não é uma doação financeira. E impostos não vão ser embutidos nessa doação, mais do que são, né, na verdade. Porque quando você compra remédio, você já está pagando imposto. Mas não vai ser duplamente taxado, digamos assim. Então é isso que ele aponta pelo maior problema que existe na terceirização da sua ajuda, porque o Estado vai engalfinhar uma parte desse dinheiro. Então é melhor você mesmo fazer a sua caridade. Aqueles R$2 que você tem no fundo da sua carteira, dá para alguém que precisa. Compra uma bala de alguém no sinal, compra uma água de alguém no sinal. Porque você pode ter certeza, meus amigos, é muito melhor você dar esse dinheiro para essas pessoas do que você ficar falando na sua casa. É o Estado que tem que fazer isso. Não é mesmo? Não é verdade?
Para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre o último ponto onde foi perguntado ao Olavo de Carvalho sobre a questão da imigração, se nós devemos incentivar ou não. E daí eu vou dar créditos à minha namorada, Larisa, o Olavo de Carvalho tem a mesma opinião que ela, que era uma coisa que eu pensava muito a respeito disso, sinceramente ainda não tenho uma opinião formada, mas eu estou caindo para o lado da minha namorada e do Olavo de Carvalho, onde eles dizem, ora, devemos incentivar a imigração, já não temos problemas demais no nosso país, não conseguimos resolver os nossos problemas, iremos resolver o problema de outros? Veja bem, meus amigos, interprete a pergunta da forma correta. Devemos incentivar a imigração em massa, essa política de imigração que está sendo incentivada aí pela ONU? É isso que nós devemos fazer? Isso significa que se chegar alguém refugiado aqui de Cuba, pedindo asilo no Brasil, pelo amor de Deus, não aguento mais viver em Cuba, isso significa que o Brasil vai fechar as portas para essa pessoa? É óbvio que não. Mas isso não significa que iremos incentivar a imigração. Ah, chega aí, galera do Haiti, pode vir para o Brasil que as portas estão abertas, tá tranquilo, pode vir geral que a gente dá um jeito. Falando em termos leigos, é basicamente isso. Não iremos fechar as portas para quem precisar, mas fazer uma campanha em massa para que a imigração seja feita aqui para o Brasil, isso é completamente ridículo, na opinião do Olavo de Carvalho e da minha namorada, que eu estou tentado a cair para isso também. Eu, sinceramente, não acho, de fato, que nós devemos incentivar a imigração, mas eu concordo que é um problema bem complexo. Então é isso, eu estou olhando aqui para baixo porque eu fiz algumas anotações, porque eu não sei se vocês sabem, eu gravo com o meu celular, eu não tenho uma câmera ainda para o YouTube. Eu não sei quando eu vou poder comprar uma, eu espero em breve, eu não sei se vocês sabem, eu sou desempregado. Então, o AdSense do YouTube dá muito pouco, eu não tenho apoio, se eu estou pensando em fazer aqui, então é por isso que eu estava fazendo essas anotações, e eu não posso usar no meu celular, porque o meu celular está gravando aqui a minha caroça. Eu fico por aqui, muito prazer, eu me chamo Renan França, eu espero que vocês tenham curtido essa análise que ficou grande, mas eu acho que vocês vão gostar das minhas opiniões, das minhas reflexões, e não se esqueçam de assistir a entrevista lá do Olavo de Carvalho nos Pingos dos Is, porque os tempos estão mudando. Eu fico por aqui, muito prazer, eu me chamo Renan França e até mais.